Programa Edson Bispo no ar. Música, entrevista, louvor e adoração, pregação da palavra de Deus, curiosidades, artes e uma palavra amiga direto do coração de Deus. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram pela porta. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, na Nova Versão Internacional. Para você que acha que porta estreita é não cortar o cabelo da mulher, o homem andar barbeado e de cabelo curto, a mulher ter de usar saias o tempo todo, não assistir televisão, não usar brincos, correntes e anéis, pintar o cabelo ou usar qualquer artifício da moda, aconselho-lhe em primeiro lugar que leia Colossenses capítulo 2, versículo 18 ao 23, onde diz que, se vós já nascestes de novo, por que vos perturbais com coisas tipo não toque, não manuseis e etc, etc e tal. Porta estreita não se limita a não ir a um baile ou não ir a um cinema ou teatro. Porta estreita vai muito mais além. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, nos advertiu do que venha a ser a verdadeira porta estreita, tipologicamente, Jesus é a porta estreita, com seus ensinamentos duros para os escribas e fariseus e demais carnais que não tinham espiritualidade o suficiente para entenderem as palavras de Jesus. Minhas palavras são espírito, deixou bem claro o Senhor Jesus. Foi quando Jesus deu o verdadeiro sentido de interpretação da lei que a porta estreitou-se. Até então, os que se diziam obedecer os mandamentos da lei de Deus gabavam-se na aparência, na falsa obediência, na suposta espiritualidade, nos jejuns e orações nas praças para se exibirem. Jesus deixou bem claro que não veio desfazer ou anular a lei, e sim cumpri-la. Ratificou que quem quiser entrar no reino dos céus deveria ser melhor que os fariseus e mestres da lei de então. Os fariseus e saduceus diziam-se cumprir a lei, carregavam o povo com uma errônea tradução da lei, onde nem eles mesmos conseguiam cumprir. E qual não foi o susto quando lhes foi dado a interpretação do mandamento: não matarás. Eles gabavam-se de nunca haver matado. No entanto, Jesus mostrou que entre tirar uma vida, sentir ódio ou raiva de um irmão, ou chamá-lo de louco, de idiota, não havia diferença nenhuma. Ambas atitudes são dignas de réu do inferno. Não adulterarás. Entre ter relação sexual ilícita com uma mulher ou simplesmente cobiçá-la em seu pensamento, já cometeu adultério. Jesus continua explicando que a palavra do crente deve ser sim, sim ou não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37. Quanto à vingança, já não podia ser olho por olho nem dente por dente, mas segundo a lei, quem arrancasse o dente de um irmão deveria ter seu dente arrancado também. Quem arrancasse o olho do seu irmão também deveria ter seu olho arrancado. Jesus, porém, diz que se alguém lhe ferir um rosto com um tapa, devia se virar a outra face. Se alguém o forçasse a caminhar 1 milha, deveria ir 2, 10. Se alguém quisesse tirar-lhe a capa, devia-se também dar a túnica. A ratificação da lei, feita por Jesus, foi de encontro ao orgulho dos religiosos, ferindo-os em seu ego, pois desta maneira eles não teriam do que se gabar, pois com os ensinamentos de Jesus todos eram igualados e aos olhos humanos ninguém estaria salvo, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23.
Isaías 64, versículo 6 diz que a nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus. Não haveria pecadão nem pecadinho. Ninguém seria melhor ou pior diante de Deus para sermos salvos. A porta estreita, que é Jesus, tem nos dado a graça e pela fé somos salvos. Efésios capítulo 6, versículo 8. A porta que leva à perdição é a porta larga. Não obstante, a mesma implica em manter-se na religiosidade, condições carnais e falta de fé no sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem entrado pela porta larga, apegando-se ao dogmatismo e legalismo, achando que sua religião é a religião de Deus, que os seus dogmas são santos, e vive buscando legalismo para se justificar diante de Deus, sinto em dizer-lhe, você é um provável candidato a enveredar-se pelas portas largas. Porta estreita é fazer o bem sem olhar a quem? Poder orar a oração do Pai Nosso na íntegra e jejuar em secreto a Deus e não ter solicitude pelas coisas da vida e confiar na providência de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. O apóstolo Paulo, porém, nos adverte que o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz e alegria no Espírito. O dia quando você conseguir buscar paz e alegria no Espírito é porque você alcançou o reino de Deus. Porta estreita é deixar de viver na aparência e confiar plenamente na graça de Jesus. Porta estreita não é impor um jugo sobre o povo sem dar-lhe certeza da salvação. Quanto menos certeza de salvação o crente possui, mais jugo ele busca para se auto-justificar diante de Deus. Para concluir, quando Jesus se coloca como a porta estreita, mostra que a maneira de obedecer os novos mandamentos era aparentemente duro e difícil. Porém, a única maneira de o homem herdar o reino dos céus, quem quiser seguir a lei no Velho Testamento, ao primeiro erro, no primeiro tropeço, acaba por tropeçar em toda a lei e será obrigado a mutilar-se. Pois todo aquele que quiser guardar a lei e tropeçar em um tio será culpado de toda a lei. Deus abençoe.